Olá, meu nome é Natália e eu vou falar sobre o desmatamento e degradação da Amazônia para a matéria de recuperação de áreas degradadas. O desmatamento da Amazônia é um fenômeno que não é recente. A floresta amazônica é considerada a maior floresta tropical do mundo e está localizada no norte da América do Sul, abrangendo os estados da Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará, Roraima, norte do Mato Grosso e Tocantins e oeste do Maranhão, além de menores proporções nos países Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e no território da Guiana Francesa. A floresta faz parte do bioma amazônico, do qual ocupa 49,29% do território nacional, aproximadamente 4.196.943 km², representando o maior bioma do Brasil. Historicamente, a perda da cobertura vegetal da Amazônia está diretamente ligada às práticas criminosas de exploração de terras. Ressalta-se que essa conformação territorial e ocupacional está relacionada diretamente ou indiretamente aos meios de acesso à região, como esses vão servindo de canalizadores do processo migratório, do crescimento demográfico e do adensamento urbanos decorrentes. O arco do povoamento, por exemplo, está diretamente relacionado ao adensamento de estradas com aumento de densidade demográfica no cinturão que se formou entre 300 a 500 km² de largura para essas. Por outro lado, o histórico desmatamento, pelos números do Ministério da Integração Nacional e do Ministério do Meio Ambiente, acompanhou uma trajetória com diferentes intensidades, com pelo menos 2 recortes temporais distintos. No primeiro recorte, o desmatamento utilizado está relacionado ao processo de desbravamento induzido pelo Estado, com a abertura de estradas e projetos de colonização oficiais. E ainda a estrutura da atividade pecuária, aproveitando de certas vantagens comparativas locais e a conjunção de incentivos fiscais e a especulação fundiária. No segundo recorte, já, o processo de desmatamento é em caráter espontâneo, movido pela lógica da valorização econômica do território ocupado e pela maximização dos resultados privados da exploração de recursos naturais, especialmente pelas atividades madeireiras e pecuárias, sendo essas últimas a de maior escala. Nas 3 últimas décadas, o desmatamento não só multiplica sua velocidade, mas também a sua extensão. Nesse período, a inércia do processo passa a ser basicamente expulsionada pela expansão da pecuária, especialmente de caráter extensivo. Na primeira etapa, a região totalizou 300 mil km² de perda de floresta original, 6% do território nacional. Enquanto na segunda etapa, o processo de desmatamento apresentou números muito superiores. Na época de 1980, o desmatamento atingiu cerca de 130 km². Enquanto na década de 1999, foram 150 mil km², e nos primeiros anos do século XXI foi por cerca de 120 mil km². A dinâmica mais recente, porém, de ocupação do solo está ligada ao movimento de substituição de áreas de pastagem para a produção de grãos, em virtude de altos preços alcançados por algumas commodities agrícolas internacionais. Aqui parece, entre outros, que tiveram um crescimento acentuado na sua área plantada, como nos estados do Pará, do Mato Grosso e, mais recentemente, de Rondônia e do Tocantins. E na tentativa de entender que o padrão e as mudanças na taxa de transformações ambientais em termos das forças impulsionadas que agem globalmente, regionalmente e em nível dos tomadores locais de decisão responsáveis por essas transformações, alguns atores agruparam as diferentes causas ou forças impulsionadoras em algumas características comuns, das quais resultam 3 grandes grupos. O primeiro é causas agregadas primárias diretas e relacionadas em número de três, que são as expansões da agricultura, extração da madeira e a expansão da infraestrutura. A segunda é a força direcionais ou causas subjacentes, que inclui ampla gama de categorias, sendo elas fatores demográficos, econômicos, institucionais, de política, culturais e políticos sociais. Já a terceira é um terceiro grupo de fatores bastante heterogêneos entre si, com características distintas que incorporariam todos os demais fatores não incluídos nas 2 classificações anteriores. Entre as causas primárias mais significativas estaria a expansão da agropecuária, seja da cultura temporária, seja da cultura permanente, e a pecuária de caráter altamente extensivo. A extração da madeira para diversos usos e fins comerciais é a estrutura exigente, que permite o acesso, o deslocamento e a fixação dos diferentes agentes que integram as atividades econômicas da agropecuária e a exploração florestal, especialmente da madeira. Esse último caso, a infraestrutura e a logística de transportes,
bem como as diferentes modalidades de colonização, inclusive os assentamentos populacionais, serviram como fatores de atração de contingentes populacionais e poderiam ser apontados como causas primárias. As causas subjacentes comporiam o ambiente econômico, social, cultural e institucional associado às atividades econômicas citadas. Assume esse destaque aqui para o aparato jurídico, incluindo direitos de uso de terra, propriedades, bem como as políticas públicas direcionadas direta ou indiretamente ao espaço e atividades envolvidas com o processo de desmatamento, onde ocorrem ainda os fatores culturais, o modo de uma maneira ou de outra, o comportamento dos agentes econômicos e mesmo das populações tradicionais. Hoje, esse incalculável tesouro é a insônia do mundo. Isso porque, além dos danos causados à atmosfera e todos os seus desdobramentos, o desmatamento também prejudica as pessoas que vivem da floresta. É o caso dos povos indígenas, que sobrevivem graças ao uso sustentável e que faz dos recursos da natureza. Há de considerar também que a ação dos madeireiros interessados nas queimadas em muitos dos casos, acompanham de vinda muito violenta. A gente se vê isso todo dia no noticiário, e que esses grupos povos queimados podem ser considerados verdadeiras máfias, esses madeireiros. O desmatamento é um crime e, como tal, deixa para trás um rastro de destruição, morte e violência causada por conflitos e desentendimentos. Esse é outro quadro bem preocupante, em virtude do recrudescimento de hostilidades nas regiões de fronteiras agrícolas. Além dos próprios madeireiros, que disputam a prioridade pela exploração da terra, são vítimas da violência os índios e os pequenos agricultores. As pessoas ligadas à defesa do meio ambiente, por sua vez, também sofrem os efeitos dos conflitos ligados ao desmatamento. Segundo o Greenpeace, em 2017, o Brasil foi considerado o país mais perigoso para o ecoativismo. Com dados do Global Witness, o órgão apurou que dos 107 assassinatos registrados no mundo naquele ano, 57 aconteceram em território brasileiro, ou seja, 27%. O nível de desmatamento na Amazônia está acima do tolerável, provavelmente porque os responsáveis acreditam que derrubar a floresta para cultivar produtos de origem exótica é a melhor maneira de crescer economicamente, imitando os estados mais desenvolvidos. Porém, muitas áreas desmatadas são subutilizadas, o que não diminui a pobreza e promove a degradação ambiental. Percebe-se que há muito desconhecimento por parte dessas pessoas em relação aos usos que se pode dar à floresta e à própria área recém-aberta. O que parece ser um problema é, na verdade, uma grande oportunidade para os estudos na região amazônica, que tem a possibilidade de mostrar que é possível conciliar o desenvolvimento com a conservação ambiental. Para isso, são necessários empreendimentos rurais produtivos e rentáveis, que reduzem a pressão para a abertura de novas áreas. Nesse quesito, a Embrapa possui um papel muito importante na unidade dessa região amazônica. Além de desenvolver tecnologias que não só permitem aumentar a produtividade de pastagens, culturas agrícolas e florestais, com maior conservação do solo e da água, como tecnologias que também permitem um uso mais sustentável da floresta, através do manejo florestal, de produtos madeireiros e não madeireiros, e de pesquisas com sistemas ILPF, que é o Sistema Integrado de Lavoura, Pecuária e Floresta, que tem extensificado e pode resultar em um modelo alternativo de aproveitamento da propriedade. Já sobre o seu clima, o futuro climático da Amazônia aponta o importante papel da floresta na regulação do clima, destacando a sua capacidade de manter a umidade do ar, possibilitando que ocorram chuvas dentro do continente, longe dos oceanos, como o fenômeno dos rios voadores. O Brasil assume o compromisso internacional de repor 12 milhões de hectares de áreas desmatadas e degradadas perante a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Essas duas convenções, juntamente com a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, foram elaboradas durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, no Rio 92, na qual reuniu representantes de 179 países, onde foi considerada uma agenda global para minimizar os problemas ambientais mundiais. Um dos resultados mais importantes da Convenção Quadro foi a criação do Protocolo de Kyoto em 1997, durante a COP3, Conferência entre as Partes, no qual estabeleceu a meta de redução de emissão de gases de efeito estufa, o GEE, para países desenvolvidos, considerados responsáveis históricos pela mudança atual do clima. O protocolo entrou em vigor em 2005, onde foi estabelecido que os países desenvolvidos deveriam reduzir 5% das emissões em relação ao nível de 1990. O Brasil aderiu ao protocolo em 2002. Em 2015, no COP21, foi aprovado um novo Acordo Global, o Acordo de Paris, que possui metas de redução de emissão de gases de efeito estufa para todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento, definindo nacionalmente conforme as prioridades e a possibilidade de cada um.
O Brasil fez o compromisso de reduzir as emissões dos Gs em 37% abaixo do nível de 2005 até o ano de 2025 e 43% para o ano de 2030. Para isso, o país se comprometeu a aumentar a participação da bioenergia sustentável na sua matriz energética para aproximadamente 18% até 2030 e restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, bem como alcançar uma participação estimada de 45% de energia renováveis para composição de matriz energética em 2030. Outro compromisso internacional relacionado ao tema ambiental foi o Desafio de Bonn, em 2011, onde foi estabelecido meta mundial de 150 milhões de hectares em processo de restauração até 2020 e ampliado para 350 milhões de hectares restaurados até 2030. A destruição da floresta amazônica segue o ritmo acelerado do Brasil. Dados de monitoramento de satélite divulgados no dia 7 de agosto de 2020 pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que a taxa de desmatamento na Amazônia aumentou 34% nos últimos 12 meses em comparação com o mesmo período do ano anterior. É a segunda alta consecutiva nos primeiros 2 anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro. A comparação se refere ao período de agosto de 2009 a julho de 2020, que é o calendário oficial de monitoramento da Amazônia usado pelo INPA para calcular as taxas anuais de desmatamento. Mais de 9,2 mil quilômetros quadrados de floresta foram derrubadas nesses 12 meses, uma área que equivale a 6 vezes o município de São Paulo, comparado a 6,8 mil quilômetros quadrados no período de agosto de 2018 a julho de 2019, que trouxe um aumento de 50% em relação ao ano anterior. A meta assumida pelo Brasil em 2016 perante a Convenção de Clima das Nações Unidas, no Acordo de Paris, que eu falei mais lá em cima, é zerar o desmatamento ilegal no país até 2030. Internamente, o Plano Plurianual, o PPA, aprovado pelo próprio governo federal em dezembro de 2009, tem como meta reduzir o desmatamento e as queimadas ilegais no país de 2019, no país em 90%, até 2023, não 2019. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recentemente cogitou derrubar essa meta, mas ele acabou voltando atrás nessa sua decisão. Com isso, há muito discurso, muita conversa do que a gente pode fazer, que são as ações conclusivas por parte do governo. Só que até agora não foi feito nada para impedir o desmatamento e a situação é muito preocupante. Atualmente, mais de 95% da população de Madeira vem da exploração predatória. De forma a reverter ou pelo menos minimizar os impactos causados pela exploração de madeira e de outros produtos ou serviços, a ciência desenvolveu um conjunto de técnicas capazes de usar a floresta com baixíssimo impacto ambiental. A proposta do manejo florestal é de não afetar a capacidade de recuperação plena da floresta após a exploração. Sendo assim, o setor madureiro possui 2 grandes desafios: incentivar o consumo responsável do mercado e encontrar formas de estimular produtores às práticas mais sustentáveis. A solução para essas questões mutáveis também precisam ser constantemente adaptadas. Os problemas atuais não são os mesmos que a gente teve há 2, 3 décadas atrás. Então, os desafios para a conservação também estão sempre em transformação. Isso é só o que eu tenho para falar hoje. Espero que tenham gostado. Beijo!